Olá, querido estudante, eu sou o professor Leonardo Lopes e agora nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Nós já sabemos que nossas aulas de ciências elas são compostas por 3 disciplinas, física, biologia e química. Terminamos ali o conteúdo de biologia, terminamos física, vamos concluir agora a química, com as ligações químicas, tá bom? Desde já eu peço o seu apoio, deixa uma curtidazinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ajuda aí no trabalho de divulgação do professor e prepara a ponta do lápis, pega o material, vem comigo para a nossa aulinha que vai ser agora! Muito bem, olha, já estamos de volta. Vamos agora para a nossa aula, que é o que nos interessa mesmo, é o que nós vamos estar vendo agora, tá certo? Olha, nós vamos ter que falar das ligações químicas. E nós sabemos que existem 2 tipos de ligações químicas, nós conhecemos, né? Pelo menos é o que o nosso material traz e é o que a gente vai estar abordando com vocês e cobrando nas nossas provas aí de ciências, tá certo? Então eu quero que você fique muito atento para a questão da introdução em relação às ligações químicas. Olha, vem comigo para esse questionamento. O que são elementos estáveis e elementos instáveis? Nós já falamos e vamos continuar falando aqui no ensino fundamental, lá no ensino médio, onde você estiver estudando essa parte de ciências da natureza, ele vai estar questionando sobre essa questão de elementos instáveis e os elementos estáveis. Tá certo? Vamos dar uma passeada no contexto histórico do nosso material? Vamos, vem comigo, acompanha. Como já vimos anteriormente, na natureza existem átomos instáveis, a maioria são os átomos instáveis, precisam se combinar, né, para poder formar os compostos e até mesmo para ser extraído da natureza, são extraídos na forma de compostos e depois são purificados, né? E os estáveis, quem são esses átomos estáveis, né? Esses átomos ditos estáveis, estabilizados, são os ditos gases nobres, né? Eles já obedecem ali à regra do octeto, já possuem aqueles 8 elétrons na sua camada mais externa, tá certo? Como diz aqui, ó, os átomos estáveis possuem 8 elétrons na sua camada, na sua última camada, enquanto os instáveis não apresentam essa distribuição. E é isso que a gente vai estar falando agora, tá certo? Nós vamos justamente estar mostrando a você essa questão da estabilidade dos elementos que possuem esses 8 elétrons na sua última camada, já estando estável, e quem não tiver esses 8 elétrons vai se combinar através de ligações químicas, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso assunto de agora, para poder adquirir essa estabilidade. Olha aqui uma notazinha que o enunciado traz. O hélio possui 2 elétrons, porém, também é considerado estável por estar com uma única e a última camada dele, né, preenchida com os 2 elétrons. Aliás, é apenas o hélio, né, o hélio e o hidrogênio vão se estabilizar com 2 elétrons na sua camada de valência. Aliás, até porque só tem essa única camada, tá certo? Deixa eu ir aqui para frente no nosso material, no nosso conteúdo. Vamos ver o que ele nos mostra agora, né? Temos mais aí o que conversar, olha só, muito bem. O que é ligação química e quais os principais tipos de ligação que nós temos aí? Os átomos instáveis tendem a se unir uns com os outros, né? Os instáveis, porque eles precisam adquirir a estabilidade, tá certo? Com finalidade de estabilidade, ou seja, ficar com aqueles 8 elétrons na última camada, que é o que nós estamos falando, né? E para que essa estabilização aconteça, os elementos realizam ligações químicas. Quais são as principais?
são justamente a que nós vamos falar agora. Nós vamos falar da iônica e da covalente. Tem outros tipos de ligações, não são as únicas que existem essas duas. Tem outros tipos de ligações, mas não vem ao caso agora. O que a gente vai estar focando agora é essa questão da ligação iônica e da covalente. A saber, nós ainda temos a metálica, né? Uma ligação entre metais, mas não vem ao caso agora. A gente vai estar falando aí dessas ligações agora iônica e covalente. Primeiramente, vamos conhecer a ligação iônica. Deixa eu ver se tu está vendo isso direitinho aí na tela. Muito bem, olha. Acompanhe comigo, veja esse conceito aqui em relação à ligação iônica. O que são ligações iônicas? Acontecem entre átomos que precisam perder, né? E átomos que precisam ganhar elétron, ou seja, você juntar ali a fome com a vontade de comer. Alguém vai querer doar e alguém vai querer receber. E por afinidade, eles acabam se combinando para poder se estabilizar e estabilizar também o composto, né? Então, você vai observar isso aí lá na frente, que essa troca entre os elétrons das últimas camadas aí dos elementos envolvidos, dos átomos envolvidos numa ligação química, você vai ver que os dois se estabilizam e muitas vezes os dois formam um composto estável, né? Muito bem. Quando um átomo perde elétron, ele adquire a carga elétrica positiva, porque se ele está perdendo elétron, está saindo o elétron. Olha, veja bem, o elétron ele é negativo. É uma partícula subatômica com carga negativa. Então, se você perde partícula que é negativa, vai sobrar o positivo, né? Então, quem perde elétron adquire carga positiva. Quando o átomo recebe elétron, ele fica com carga elétrica negativa, porque o elétron é negativo. Então, se você recebe carga elétrica, você fica com carga negativa. Átomos que recebem ou doam elétrons são chamados de íons, e nós já conversamos sobre os íons, já falamos aqui várias vezes sobre os íons. Vocês já conhecem os íons, né? Íons são átomos, não, espécies, né, que ou tiveram que perder ou ganhar elétron, né? Então, todo átomo que perdeu ou doou elétron, né? Todo átomo que perdeu ou doou elétron, que é o íon positivo, é chamado de cátion, né? O filho da cátion. Eu sempre falo nas minhas aulas de química, o cátion é o filho da cátion, e enquanto o átomo que recebeu o elétron, o íon negativo, né, chama-se de ânion, ou filho da ana, né? Eu também sempre faço essa brincadeirinha e até mesmo para o aluno ficar mais à vontade, relaxar e entender da melhor forma. Então fica aí esquematizado bonitinho assim, Observa comigo. Fique atento aqui comigo, O átomo que perdeu o elétron vai ficar com a carga positiva. Está aqui no caso do cátion. Observe aqui, Íon de carga positiva é o cátion. Perde elétrons. Porque se o elétron é negativo e você está perdendo elétrons, vai sobrar o positivo, não é mesmo? Em contrapartida, quem ganhou o elétron, olha o íon de carga negativa aqui, íon de carga negativa. Se ele ganhou o elétron, meu amigo, pode ficar tranquilo, porque se o elétron é negativo e você está ganhando carga negativa, você vai ficar negativo. Não é verdade? Então, fica a dica, fique atento, porque isso será questionado de vocês, né? Será cobrado de vocês, na verdade. Tá bom? Muito bem, vamos para frente, ver o que nós temos na frente, o que são cátions e ânions. Olha, cátions e ânions a gente já sabe que são íons, né? Então, podemos dizer que uma ligação iônica é a união entre cátions e ânions. E olha que nós já estamos falando em ligação. Para se ter a ligação iônica, você vai ter o doador e o receptor. Você vai ter o cátion, que é quem vai querer receber ou vai doar esse elétron e vai ficar positivo, e o ânion, que é quem vai receber esse elétron e vai ficar negativo, né? Isso ocorre porque partículas de átomos com carga contrária, positiva e negativa,
têm a tendência de se atraírem e se manterem unidos, formando um composto estável, né? Dependendo da quantidade de elétrons que um átomo doe ou receba, podemos classificá-los em... Vamos ver aqui a classificação, como fica aqui, dos elementos que ganharam ou perderam elétron. Olha aqui, esse Ezinho menos aqui é o elétron, né? Então, veja, doados ou recebidos. A classificação: 1 elétron, monovalente. 2 elétrons, bivalente. 3 elétrons, trivalente. E 4 elétrons, tetravalente. Tá certo? Não esquece isso aí, fique atento. São situações que será cobrada de você. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente já está vendo até aqui que essas ligações iônicas vai ocorrer entre íons. Íons são espécies químicas que doam ou recebem elétrons. E aqui a gente está justamente vendo a classificação, né, de quem doa ou recebe. Se doar 1 elétron é monovalente, se doar 2 elétrons é bivalente, tanto faz doar ou receber. Não vem ao caso. O importante é a quantidade que está chegando ou saindo. Se chega 1 é mono, se chega 2 é bi, se chega 3 é tri, se chega 4 é tetravalente. Tá certo? Fica atento a essa informação também. É informação importante, é conhecimento que você tem que ter em mente para o nosso entendimento, né, do conceito de modo geral aí, em relação a ligações químicas. Como podemos saber se um átomo precisa doar ou receber elétrons? Olha, de maneira simples, de modo simples, o átomo vai doar ou receber elétrons, é o que a gente vai fazer daqui para frente, pessoal. Nós devemos distribuir em camadas o total de elétrons que ele possui. Lembrando, o número máximo de elétrons que cabe em cada camada da eletrosfera é dado na tabela a seguir. Olha, essa tabelinha aqui, ó. O átomo nós já conversamos e já ficou certo que o átomo ele tem quantas camadas? 7. 7, professor. Muito bem. E essas 7 camadas, elas são nomeadas de K a Q. Veja aqui, ó. De K a Q, ó. Ok? Muito bem. Nós temos as camadas aqui de K a Q. A camada K vai suportar 2 elétrons, a L8, a M18, a camada N 32, a O idem também 32, a camada P 18 e a camada Q são 8 elétrons. Certo? Essa camada aqui, elas são 8 elétrons. Aqui tem 2, porque lá na configuração eletrônica só vai até o 7s2, mas nós já temos um 7p6, né? Fica 8 elétrons aí na última camada. Até porque a última camada ela tem que ter os 8 elétrons para obedecer à regra do octeto, né? Então, a distribuição dos elétrons deve seguir essa tabela. Não necessariamente a Q vai ficar com 2 elétrons, ela pode ficar com 8 também. E a gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Muito bem, olha só, vamos ver um exemplo aí, isso é um exemplo que tem no nosso material. O sódio tem o Z igual a 11. Você lembra do Z? Lembra, professor, é o número atômico, é o número de prótons. Então, se o elemento sódio tem 11 e você vai ter que configurar esses 11 elétrons, lembre-se que para elemento neutro, o átomo tem que obedecer essa igualdade aqui, ó, Z, que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, né? Isso aí a gente tem que ter no elemento neutro, né? O elemento neutro ele tem que ter o Z, que é o seu número atômico, que é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons. Lembre-se mais uma vez, isso aí é para elemento neutro, não vai ter cargas sobrando. Distribuindo em camadas temos, a camada K vai suportar 2 elétrons, porque a camada K só suporta 2 elétrons, então fica K2. A camada L vai pegar 8, porque a camada L só suporta 8 elétrons, L8. E a camada M, 1 elétron, então fecha os 11 e fica distribuído na forma de distribuição eletrônica por camadas do elemento sódio aí, né? Ó, o sódio, na última camada, ele possui apenas 1 elétron. Portanto, sua tendência é perder esse elétron. Olha, eu estou dizendo a você que o elemento, para estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada, para obedecer à regra do octeto. Você acha mais fácil ele perder 1 elétron ou ganhar 7? Claro, você vai responder que é mais fácil ele perder 1 elétron e adquirir a estabilidade. Até porque ele perdendo esse elétron aqui, ó, esse elétron da camada M, ele vai ser doado
e o átomo vai se estabilizar com esses 8 aqui na sua última camada. Tá vendo isso aí? Tá observando isso aí? Então acompanha comigo aqui a continuação da leitura, olha. Perdendo um elétron na camada M, eu estou bem aqui, ó. Perdendo um elétron na camada M, fica vazia a camada L, que passa a ser a última camada, fica estável com 8 elétrons aqui, ó. 8 elétrons, adquire a estabilidade que nós estamos falando, né? Quando o sódio perde um elétron, ele adquire carga positiva, passando a chamar-se cátion sódio. Ele se transforma no íon, né? Ele perde um elétron e fica positivo. Por quê, professor, que ele perdeu um elétron e ficou positivo? Olha, observa aqui essa relação do elemento neutro. Ó, aqui, ó. Z é igual a P, que é igual a E. Se saiu um elétron, vai sobrar um P. Concorda comigo? Se sai um elétron, sobra um próton. Não é para ser igual? Mas quando eu vou configurar os elétrons nas camadas eletrônicas, eu tenho que doar um elétron, porque só tem um elétron na última camada. Aqui, ó, na M só tem um elétron. E eu preciso de 8. Então, 8 tem na L. Sobra o elétron da camada M que vai ser doado. Com isso, o átomo do sódio, ele se transforma num íon, né? E fica sendo chamado, ó, de cátion sódio. Olha aqui, ó. Tá certo? Cátion sódio. O número de cargas depende da quantidade de elétrons doados. Quando o sódio doa um elétron, adquire carga mais um. Tá certo? Ou simplesmente N mais 1, que é aqui, ó, como ele fica representado, ó, N mais 1. Tá bom? Então, esse N mais 1, na verdade, é o Na+, ó. Na mais 1, aqui, ó. Não é N mais 1, não. Na mais 1, que aqui vai ficar Na+, né? Simplesmente assim. Tá certo? Olha o desenho como ficou legal aqui na nossa tela, após as nossas anotações. Ficou parecendo um rosto aí de um... né? Muito bem. O cloro tem o seu número atômico igual a 17, então possui 17 elétrons e obedece essa regra aqui do elemento neutro, né? O elemento ele vai ter, olha aqui, deixa eu ver onde eu estou bem aqui. Z igual a P igual a E. Ó. Essa regra também vai valer para o cloro. Vamos distribuir os elétrons do cloro. Camada K com 2, L com 8, a M com 7. É mais fácil ganhar 1 ou perder 7? Ganhar 1, professor. Então, ele ganha 1 elétron e estabiliza a camada M com os 8 elétrons, ganhando 1 elétron. Olha, na última camada, o cloro possui 7 elétrons, portanto, sua tendência é receber 1 elétron. Recebendo 1 elétron, ele passa a ter 8 na última camada, vai ficar com 8 na camada N, porque ele vai receber 1 elétron, né? Tornando-se estável. Quando ganha um elétron, o cloro adquire carga negativa. Não está ganhando um elétron, o elétron não é negativo, ele está ganhando um elétron. Então, ele fica Cl-, aqui, ó. Cl-. Quando ganha um elétron, o cloro adquire carga negativa, passando a chamar-se ânion cloro. Ó, aqui, ó. Cloro menos 1 ou simplesmente Cl-, que é o cloreto. Ok? Muito bem. Posso ir para frente? Posso. Lembre-se que o sódio doou um elétron e o cloro quis receber esse elétron. Olha o que eles vão formar, o retículo cristalino altamente, né, forte, né? Um vai doar, o outro vai receber e vão formar o NaCl. Veja que nós vimos o primeiro sódio e agora nós vimos o cloro. Então, aí nós já temos aí uma combinação de formação do NaCl, que é o sal de cozinha, né? Aquele granuladozinho do sal de cozinha, o retículo cristalino, ele é uma união de vários átomos de sódio e de cloro junto, tá certo? Os átomos que possuem menos de 4 elétrons na camada... Os átomos que possuem menos de 4 elétrons na camada têm a tendência a doar elétrons, né? Se ele tem menos de 4 elétrons, a tendência é doar. 1, 2, 3, a tendência é doar. Doando esses 3 elétrons, ele fica positivo. Normalmente, as ligações iônicas acontecem entre metais e não metais. Sabendo quantos elétrons cada átomo deve ganhar ou perder, sabemos quais ligações químicas cada átomo deve realizar. Claro, a partir da quantidade de elétrons que você vai ter para trabalhar, que a gente vai ver o que pode ser feito com cada um. Vamos ver o exemplo aqui de uma ligação
iônica. Olha, o magnésio ele tem um número atômico 12, ó, aqui o Z12. O que é que nós vamos fazer, professor, agora? O que é que nós vamos fazer, professor? Nós vamos observar a distribuição eletrônica do magnésio. Na camada K cabe 2, camada L 8 e a camada M fica com 2. É mais fácil ganhar 6 ou perder 2? Perder 2, ele vai doar esses 2 aí, ó. E o oxigênio tem um número atômico 8. Olha só o número atômico 8 do oxigênio, Z igual a 8. Camada K fica com 2, a camada K só suporta 2 elétrons, e a camada L tem 6. Camada L, para se estabilizar, ele vai ter que receber 2 elétrons. Recebe 2 elétrons, fica com 8. E o magnésio, para se estabilizar, tem que doar 2 elétrons. Doa 2 elétrons para o oxigênio. O que é que eles vão formar? Eles vão formar o óxido de magnésio, porque, olha aqui a última camada aqui, ó, 2 elétrons na última camada do magnésio. Então, ele vai doar esses 8 elétrons e fica com 8 aqui na última camada, estabilizado. Já o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Recebe esses 2 aqui, ó, que está sendo doado pelo magnésio e fica estável também. Está observando isso aí? Está observando isso aí? Então, ó, como é que isso vai ficar? Aqui, ó, perdendo 2 elétrons, o magnésio fica com 8 elétrons na sua última camada. L, no caso, adquire carga 2+, e passa a ser um cátion magnésio. Recebendo 2 elétrons, o oxigênio também preenche com 8 elétrons sua última camada, que no caso é a L, e adquire carga 2-, porque recebeu 2 elétrons, né? O elétron negativo, né? Então, ele fica 2-, e passa a ser ânion oxigênio, ou seja, realiza uma ligação onde ambos se estabilizam. Essa ligação é um tipo de ligação iônica, como vocês já sabem. Olha aí a representação como fica. Podemos simplificar a representação acima, representando apenas os elétrons da última camada de cada átomo, né? O magnésio vai ter 2 na última camada e o oxigênio tem 6. O magnésio doa esses 2 elétrons para o oxigênio, que se estabiliza, né? O composto do composto iônico, ele obedece essa fórmula aqui, ó, né? Para se estabilizar as cargas, para se mostrar as cargas estabilizadas e o composto estável. Olha aqui, os 2 íons se uniram formando um composto novo chamado óxido de magnésio, que é representado pela fórmula MgO. Tá certo? Ó, observando aí a regra dos compostos iônicos, vai ficar apenas o MgO. Aquele 2+ e o 2-, eles se anulam e fica apenas representado o MgO, que esse composto iônico aí foi formado a partir de uma ligação iônica. Como, professor, o magnésio doou 2 elétrons e o oxigênio recebeu 2 elétrons. E isso formou o óxido de magnésio muito estável, tá certo? Muito bem, vamos para frente. Temos outra situação, né? Aí ele já está mostrando uma nova situação aí, onde tem o potássio, o enxofre aí, né? Eles vão estar se combinando. Na fórmula molecular não representamos as cargas e convencionou-se colocar somente o primeiro, né? Somente primeiro o cátion e depois o ânion. Então fica assim, ó, o potássio ele tem um número atômico igual a 19. Aqui o potássio, ó, o K, né? Potássio K tem um número atômico igual a 19. Vamos distribuir esses 19 elétrons. K2, L8. A M9 não dá 9, porque ele tem que ter 8 na última camada. Fica 8, passa 1 para a camada N. O enxofre, o número atômico do enxofre é 16. K com 2 elétrons, L com 8 e a camada M fica com 6. O potássio fica com 8 elétrons na última camada, precisa perder esse elétron aqui, ó. Ele vai ter que doar esse elétron. Tá certo? E o enxofre precisa ganhar 2. Olha aqui, ó. Tá certo? Então, aqui, o potássio vai ter que doar esse elétron e o enxofre vai precisar ganhar esse elétron aí, tá certo? Muito bem. Deixa eu ir para frente aqui. Eu fiz isso voltar, mas eu tenho que ir para frente. Muito bem, muito bem. Olha, veja que só um potássio, como tinha ali na página anterior, só um potássio não vai satisfazer
o que o enxofre necessita, né? Porque o enxofre ele vai necessitar de 2 elétrons para se estabilizar, para ter os 8 na sua última camada. Então, o potássio se estabiliza, né? O potássio se estabiliza, porém ainda falta um elétron para o enxofre, né? Que ao ganhar um elétron do potássio passa a ter 7, como foi visto ali, né? Ele dando só um elétron, né? Na última camada. Como estamos trabalhando com o potássio e o enxofre, os dois precisam se estabilizar. É necessário outro átomo de potássio, aqui outro potássio, ó, veja que lá no exemplo 1 só tinha um, aqui já temos 2. Né? Vou voltar para você ver. Ó. Olha, aqui só tinha um potássio. Potássio doa esse elétron e o enxofre que tinha 6 fica com 7. Vamos para frente. Olha aqui na frente. Então, faz-se necessário 2 potássios, cada um doando o elétron que tem, e o enxofre recebe esses 2 elétrons. Como é que vai ficar o composto cristalino? K2S. Ó, K2S, aqui, ó. Ou seja, são necessários 2 átomos de potássio para estabilizar um átomo de enxofre. A representação aqui, ó, composto iônico. Tá vendo aqui? O índice de um é a carga do outro. Olha, K2, aqui o 2. E o S tem uma carga de 2 menos aqui, ó. Tá certo? Então, a fórmula molecular do composto é formada por K2S. Isso aqui é o sulfeto de potássio. Observe que cada átomo de potássio perdeu um elétron, adquirindo carga positiva. Portanto, estão representados 2 átomos de potássio na fórmula acima. Tá certo? Muito bem. Aí é para você observar. Faça bom proveito dessa informação. Temos aí um exercício bem tranquilo para a gente fazer, nós até já fizemos aí isso aí, né? Efetue a ligação iônica entre cálcio e o flúor, né? O cálcio tem um número atômico Z igual a 20, nós vamos configurar 20 elétrons, distribuir ali nas camadas, e o flúor tem 9, nós vamos também ter que distribuir esses 9 elétrons entre suas camadas. No cálcio, nós temos 20, K2, L8, a M ela suporta até 18, mas para deixar 8 na última camada, eu deixo 8 e passo 2 para a camada N. Já no flúor, o número atômico é 9, 2 elétrons na primeira camada e 7 na última camada. Veja que aqui o cálcio tem 2 para doar e o flúor quer receber apenas 1, né? Tá vendo? Muito bem. Vamos ver como é que pode ficar isso aí, ó. Um cálcio, ele vai estabilizar 2 átomos de flúor. Olha aqui o composto iônico aqui, como é que fica? Ó. Ca2+, estabiliza 2 flúor. A fórmula do fluoreto de cálcio fica CaF2, que a gente está vendo aqui que apenas um cálcio estabiliza 2 átomos de flúor, né? Aqui um flúor, aqui outro. Tá certo? Então, isso é um tipo de ligação iônica que você tem que estar atento. Agora aí outro exemplo também, ó. Faça a ligação iônica entre o magnésio e o enxofre. Os dados aí que ele nos mostra aí, ó. Você tem Z12 do magnésio, vamos distribuir os 12. K com 2, L com 8 e M eu estou aqui, ó. E M com 2, estou bem aqui. Né? E no enxofre 16 fica assim, ó. Né, ó. K com 2, L com 8 e M com 6. Se M tem 6, ele quer ganhar 2. Só que o magnésio tem 2 para doar, ó, aqui, ó. Então vai ficar MgS, né? Ó. Aqui o composto iônico, né, com suas cargas aí, como fica após a ligação. E o MgS, que é o sulfato de magnésio, não fica índice nem carga, porque eles se estabilizam aqui, ó, se anulam a carga positiva com a negativa, e fica apenas o MgS, tá certo? Muito bem, temos aí um exercíciozinho para a gente finalizar a aula, né? Vamos finalizar fazendo esse exercíciozinho aí. Veja bem, assinale V ou F. A maioria dos elementos químicos são considerados estáveis. Isso aí você acha que está verdadeiro ou falso? Estáveis, nós só temos gases nobres, então isso aí é para estar falso, né? Falso, olha aqui, Fzinho falso. Muito bem. Só os gases nobres, pessoal, são estáveis. Somente os gases nobres são estáveis. Já possuem 8 elétrons na sua última camada, por isso são átomos encontrados isolados. Tá certo? Muito bem. Os gases
são os únicos elementos normalmente estáveis na tabela periódica, verdadeiro, né? Ó, naturalmente estáveis, observe aqui, ó. Únicos, naturalmente estáveis, verdadeiro, isso aqui, V de verdadeiro, muito bem. Um elemento é considerado estável quando possui 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio e do hidrogênio. Eu falei isso para você. O hélio e o hidrogênio são os únicos que se estabilizam com 2 elétrons na última camada. Né? Um elemento é considerado estável quando possui 8 elétrons na sua camada. Verdadeiro. Um elemento é considerado estável quando possui 8 elétrons na sua última camada, com exceção... Né? Ele está dizendo aqui que isso aqui é falso, mas na verdade isso aí é verdadeiro, né? Muito bem, vamos ver aqui. A finalidade de uma ligação química é estabilizar elementos que já possuem 8 elétrons na última camada. Falso. É estabilizar quem não tem os 8 elétrons na última camada. Pessoal, isso aqui é verdade, viu? Que o gabarito aqui está erradinho, aqui é verdade. Um elemento é considerado estável quando possui 8 elétrons na sua última camada. Isso é verdade. E a exceção é só o hélio e o hidrogênio, que se estabilizam com 2 elétrons. Tá certo? Muito bem, vamos para frente. Ligação iônica é aquela que acontece entre átomos que precisam ganhar elétrons. Ligação iônica é aquela que acontece entre átomos que precisam ganhar elétrons. Na verdade é falso, porque essa ligação é entre átomos que precisam ganhar e perder elétron também, não necessariamente só ganhar. Cátion é um íon com carga negativa. Falso. O cátion é positivo. Ânions são átomos que ganham ou perdem elétron. Falso também. Ânions são átomos que têm carga negativa, que doou o elétron, né? Que recebeu o elétron, na verdade. Átomos que ganham elétron adquirem carga negativa. Verdadeiro. Quem ganha elétron, o elétron é negativo. Quem está ganhando elétron fica negativo. E átomos que perdem elétron adquirem carga positiva. Tá certo? E é verdadeiro também, tá bom? Olha só as ligações covalentes, vamos logo rapidinho falar das ligações covalentes também, aproveitando, né? Acontecem entre átomos que precisam ganhar elétrons, aqui ninguém vai doar nem perder, apenas vão se estabilizar, eles vão estar compartilhando pares de elétron, né? Olha aqui, ó, eles compartilham, leia aqui comigo, ó, eles compartilham elétrons. Observe o exemplo que 2 átomos de oxigênio se estabilizam compartilhando elétrons, né? Ó, a gente já viu ali na distribuição eletrônica que o oxigênio ele tem 8 elétrons, aqui Z igual a 8, né? O seu número atômico é 8, ele tá aí neutro, né? Tá aqui, ó. Como Z é igual a P e é igual a E, ele vai ter 8 elétrons. 2 na primeira camada, 6 na camada L, tá certo? E vamos ver esse comportamento aqui na frente, olha aí, ó. Então os 2 átomos eles vão se unir formando essa ligação iônica. Veja que aí ninguém doou, ninguém recebeu. Eles compartilharam um par de elétrons para ambos se estabilizarem. A última camada do átomo de oxigênio se aproximam e compartilham elétron. Dessa maneira, esses elétrons pertencem aos 2 átomos de oxigênio. Aí vai formar o oxigênio molecular. Esse oxigênio que nós respiramos, que os nossos bronquíolos, nossos alvéolos captam e jogam esse oxigênio molecular na nossa corrente sanguínea, né? É o responsável pela nossa respiração, esse oxigênio. Está aqui ele, ó. O O2, ó. Vendo aqui? É o gás oxigênio. Ah, que maravilha você ter esse oxigênio nos seus pulmões, né? É o presente da vida, a gente poder respirar sem ter que pagar nada. Já pensou se a gente tivesse que pagar para respirar? O número de elétrons compartilhados determina a ligação efetuada, certo? Então, fica atento a isso aí. Isso é um tipo de ligação covalente. Olha só, o número de elétrons compartilhados determina a ligação efetuada. Um par de elétrons compartilhados, uma ligação simples. 2 pares, uma ligação dupla. E 3 pares, uma ligação tripla. Isso aí a gente vai ver as ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Mas lá na frente não é o caso agora da gente se preocupar com isso aí, tá bom? Então, no exemplo anterior, olha, no exemplo anterior nós vimos, ficou observado ali, que foi compartilhado 2 pares de elétron, né? Então, aí como é que fica aqui, ó? O dupla O, a ligação entre uma dupla, ó. O dupla O. Certo? Aí, ó, mostrando uma fórmula
molecular do composto é O2. Tá bom? Muito bem. Temos outros exemplos aí, veja como acontece com a água, a formação da água, né? Um átomo de hidrogênio, o hidrogênio ele vai querer se estabilizar com 2 elétrons e o oxigênio com 8. Então, o oxigênio com 6, ele compartilha um par de elétrons com cada um hidrogênio. Ó. Esse par de elétron aqui fica compartilhado, aqui, ó. Um elétron do oxigênio, um elétron do hidrogênio, um elétron do oxigênio, um elétron do hidrogênio. O oxigênio se estabiliza e os hidrogênios também se estabilizam, formando a molécula da água, aqui o H2O. Veja que na prova eu vou perguntar a vocês qual a ligação ocorre para a formação da molécula da água. Aí você, esperto que você vai lá e vai dizer o quê? Ora, professor, nós já observamos em nossas aulas que a molécula da água, para estar estável, ela vai estar formando uma ligação covalente entre átomos de oxigênio e hidrogênio. Muito bem, é isso que tem que se observar, né? Aí a formação do N2, do nitrogênio também, né? No caso aí o nitrito, né? O N2, ou o nitrogênio gasoso, né? Nitrogênio gasoso, o N2, tá certo? Veja também que para se estabilizar, ele vai ter que receber 3 elétrons. Olha, eles compartilham aí 3 pares de elétron cada um e se estabilizam, né? Aí vai estar formando a molécula do N2. Nota que molécula é a união de 2 ou mais átomos, que podem ser por elementos químicos iguais ou diferentes. Né? A molécula do gás oxigênio, o O2, são 2 átomos de oxigênio. A molécula da água, o H2O, são átomos diferentes, hidrogênio e oxigênio. E aí ainda tem aqui, ó, 3 átomos envolvidos. É bom você ficar também atento quanto à quantidade de átomos envolvidos na ligação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja, ele tem 2 tipos de elemento, mas tem 3 átomos na molécula, tá certo? Muito bem, muito bem. Agora, o que nós temos para frente? Aí tem exercícios resolvidos aí, mas para você observar como fica, ó, mesmo modo que aconteceu com o nitrogênio, acontece com o fósforo, até porque o nitrogênio é da mesma família do fósforo, né? Muito bem, aí, ó. Então você tem aqui o fósforo, ele tem 15 elétrons e configurando os 15 elétrons, fica K2L8M5. Então, ele vai formar essa ligação tripla, compartilhar 3 pares de elétrons para se estabilizar. O mesmo também acontece aqui, ó, na questão 4, faça a ligação covalente entre os átomos do cloro. Configura o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, aqui, ó. Se você contar, são 7x, e aqui também são 7x, ó. São os 7 elétrons da última camada. Combina... Ó, cada um, eles compartilham um par de elétrons, cada um doa um, né? Doa não, eles compartilham um par de elétrons, formam a ligação simples entre eles, aqui, ó, Cl, e a fórmula molecular fica Cl2, que aqui no caso é o gás cloro, né? Aquele gás verde, gás altamente tóxico, né? E venenoso, né? Para nós, esse gás cloro, que é no caso Cl2, tá bom? Muito bem, fique atento, a gente já tem visto aí as ligações covalentes e as ligações iônicas. Vamos ver aqui esse exercício, um exercíciozinho proposto, tem no nosso material. Espero que você esteja acompanhando isso aí, viu? Eu fico muito feliz se você me disser que está acompanhando tudo isso aí. O único elemento químico que é estável com 2 elétrons é o... Aqui no caso é o hélio, com 2 elétrons, ele é o único que é estável com 2 elétrons. Tá certo? Podemos definir íon como? Olha, íon, a gente sabe que o íon é aquele átomo. O que o item A diz? Carregado eletricamente? B, átomo que tem a tendência em apenas doar elétron? Não. Íon, ele vai estar carregado eletricamente, seja positivamente ou negativamente, mas ele vai ter uma carga elétrica. Então, o item A satisfaz o que a questão pede, no caso, a definição de íon, tá certo? Muito bem, outra questãozinha aí, uma ligação iônica sempre acontece entre cátions e ânions aqui no item B. Ó. O que o item A diz? Átomos que precisam ganhar elétron? Não.
Né? Se só ganhar elétron, não vai ser uma ligação iônica. Porque na ligação iônica, um vai ganhar, o outro vai doar, né? Aqui no caso, ó, cátions e ânions, ó, o item B, tá certo? Muito bem. Na quarta questão aí, um átomo que doa ou recebe 2 elétrons é chamado de... A gente tem que quem ganha 1 é mono, quem ganha 2, bivalente, olha o item B, bonitinho. Quem ganha 3 é trivalente e quem ganha 4 é tetravalente, tá certo? Muito bem, vamos para frente. Mais um exercíciozinho de fixação, VOF. Uma ligação covalente acontece entre átomos que precisam ganhar elétrons? Não, eles precisam compartilhar, né? Então, ó, uma ligação covalente acontece entre átomos que precisam ganhar elétrons. Os dois vão ganhar, né? No compartilhamento, os dois ganham, então a gente torna esse item verdadeiro. Em uma ligação covalente não há doação ou recebimento. Na verdade, há um compartilhamento, também é verdade. É verdade, porque ninguém vai doar, ninguém vai receber, eles apenas vão compartilhar. Quando ocorre compartilhamento de 2 pares de elétrons, temos uma ligação tripla. Não, senhor. 2 pares de elétrons vai formar uma ligação dupla, isso é falso. E para finalizar, a molécula é o conjunto de 2 ou mais átomos de elementos iguais ou diferentes. Verdadeiro. Muito bem. Era tudo para hoje. Desde já eu agradeço a sua companhia, a sua participação, a sua atenção na nossa aula. Até a próxima oportunidade. Um forte abraço aí a você. Deixa o like aí no vídeo, curte, se inscreve no canal, segue Professor Leonaldo, procura aí no YouTube o meu canal que eu estou postando muitas aulas aí resolvendo exercícios desse assunto, tá bom? Fica um forte abraço novamente, até a próxima oportunidade. Tchau!